partido pelo qual disputar a eleição de 2022 ter fraudado a cota de gênero. No entanto, os dois deputados estaduais vão recorrer da decisão, os deputados, no Tribunal Superior Eleitoral e farão isso no cargo, não perdem o mandato imediatamente. Carla Lima vai explicar isso direitinho pra gente, não é isso, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Gleidson Cabalau. Foi concluído, na verdade, o julgamento da ação por fraude em cota de gênero. Como previsto, ficaram 5-2, né? Já estava desenhado isso aí. Já tinham iniciado o julgamento 4-1 e depois, com o voto vista, o pedido de voto vista do Tarcísio Araújo, ele votou pela improcedência da ação contra o PSC e o Rodrigo Maia votou pela procedência, né, dizendo que houve candidatura laranja. São duas candidatas, na verdade a ação aponta 3 candidatas, mas no fim de tudo o TRE entendeu que as 3 não eram laranjas, só 2, que é a Cláudia Lira, ou Cláudia Guilhermina, né, que é o nome dela, e a Vitória Almeida. As duas juntas tiveram 7 votos. Né? Isso o Fernando Brade até comentou na entrevista, uma teve 4 votos, a outra teve 3 votos. E aí juntas as duas tiveram 7 votos. Mas outro ponto, que além dos votos, que não teve voto, outro ponto que a Justiça Eleitoral aqui do Maranhão, a maioria da corte, destacou, é que elas não receberam fundo eleitoral, o recurso para fazer campanha. E eu disse para vocês ontem que um dos pontos que a Justiça Eleitoral considera como candidatura laranja é justamente o fato de não receber recurso. E pela legislação, 30% do recurso eleitoral que o partido tiver tem que ser destinado para as mulheres. É sempre assim. Então, foi um dos motivos para considerar as duas laranja e também a votação. O fato é que, como é que funciona agora? Cabe recurso. O primeiro recurso são os embargos de declaração. É um tipo de recurso que a parte, né, que recorrer vai dizer assim, olha, tal ponto aqui dessa decisão não está muito clara. Então, é como se eles quisessem que refizesse o julgamento, né? Aí a primeira coisa que a corte diz, a gente não refaz julgamento. Mais ou menos assim. Então, diz, não tem obscuridade e taca para frente. Depois do julgamento dos embargos de declaração, de acordo com o que for decidido pela Corte Eleitoral, cabe recurso para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí lá, depois que tiver a decisão, é que realmente, e se a decisão confirmar, a decisão do TSE, confirmar a decisão do TRE, aí os votos são anulados. Foram cerca de 140 mil votos que o PSC teve. Sim, vai lá. Sim, são cerca de 140 mil votos que o PSC teve. Aí esses 140 mil votos são anulados, como o Wellington do Curso e Fernando Braide estão dentro desses 140 mil votos, os votos deles são anulados, então eles perdem o mandato. É isso que acontece. E, Carla, ontem, ouvindo o que interessa aqui na Mirante FM, a entrevista que tu fizeste com o Fernando Braide, ele diz o seguinte, sobre essa questão do não repasse, ele disse o seguinte, que o não repasse para as candidatas, quer dizer, se deu o não repasse por um erro do partido, quer dizer, o erro repassou para um outro candidato erradamente e este candidato não devolveu o dinheiro. Tem como o partido provar isso, esse tipo de erro? Primeiro, quer dizer, era para ter recurso para 2 candidatas, esses recursos foram para outro candidato, que não devolveu o dinheiro, o partido não deveria ter cobrado imediatamente essa devolução e repassado para as candidatas. Como ele vai conseguir provar de fato esse erro? Mas isso acho que não muda a decisão, né? Não, é porque ele argumenta isso, né? Como um erro, esse argumento dele de que foi um erro... Isso não entra no embargo, declaração no caso? Pode ser, mas assim, o partido errou. Se o partido errou, né, e não consertou o erro... Não muda o fato, entendeu? Não muda o fato. E, além disso, uma das candidatas confirmou, olha, eu não fiz campanha. Não fiz campanha porque minha filha estava com depressão, só que os juízes cobraram um laudo médico
para que realmente confirmasse, não teve laudo médico. Depois ela argumentou que eu perdi meu irmão, só que o que a outra parte, né, que acusa o PSC da fraude na cota de gênero disse? Os advogados disseram assim, olha, ela perdeu o irmão num dia, e no dia seguinte ia ser a convenção do PSC. E por qual motivo ela participou da convenção? Por qual motivo ela manteve a candidatura dela? Por que ela não disse, olha, eu não posso ser candidata, eu perdi meu irmão, minha filha está com quadro de depressão? Esse foi o questionamento feito, inclusive por um dos votantes. O voto divergente, né, do Ronaldo Maciel, ele fala exatamente isso. Ele diz, não, ela poderia ter tido a candidatura substituída, existe o prazo para isso. Aí o Fernando Braide argumentar usar esse tipo de argumento demonstra muito um certo desespero. O irmão do prefeito sabe que prejudica a si mesmo, né? A imagem dele mesmo, e ainda atinge a imagem do Eduardo Braide, que é prefeito de São Luís. Por isso que ele fica insistindo, o Fernando Braide insiste dizendo assim, olha, eu não cometi crime nenhum. Sobre isso mesmo que eu queria falar, Carla, porque tem a tese levantada também de que eu estou sendo responsabilizado por uma culpa que não é minha, é uma culpa do meu partido, eu recebi esses votos me elegeram. Acontece que existe uma lei eleitoral. Existe uma lei eleitoral para ser seguida. A gente não pode desconsiderar que, independentemente aí de culpa ou não culpa do candidato que foi eleito, a lei não foi cumprida, né? Então, se a gente começa a buscar atenuantes ou brechas na lei em situações assim, é um precedente complicado também, não? Hoje eu conversei com o Fernando Braide, ele falou, olha, eu me filiei ao PSC no último minuto, foi aonde o Eduardo Braide conseguiu colocá-lo, né? Eu me filiei até no último segundo aí para poder concorrer, mas não era dirigente do partido, não era nada, mas o irmão dele o Eduardo Braide, tinha sim muita influência no PSC, era um partido aliado dele, tudo. Então, dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, não vai justificar, é matéria vencida no Supremo Tribunal Federal. Os ministros disseram assim, tudo bem, o candidato não sabia quem era laranja na chapa, ok, só que ele foi eleito com a ajuda de uma irregularidade, então ele foi beneficiado. Então ele perde sim o mandato. Então é matéria vencida. Carla, uma dúvida aqui. Caso o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília confirme a cassação dos votos, quem deve assumir as vagas? Vamos lá. Quando anula a votação, há uma recontagem. Por quê? Porque o coeficiente eleitoral fica menor, né? Óbvio. Então, aí de acordo com o coeficiente eleitoral, faz a proporcionalidade. Aí quem vai entrar? Entra o Edson Araújo, que é suplente do PSB, e entra o Zé Inácio, suplente da Federação, PT, PCdoB e PV. A pergunta é por que eles dois? É porque, como eu falei, a baixa diminui a proporcionalidade, e aí o coeficiente eleitoral, e eles entram, porque o PSB ganha mais uma vaga com isso, e o PT, né, a federação, ganha outra vaga. É assim que vai funcionar. Então, o Edson Araújo e o Zé Inácio. O Zé Inácio, ele está no mandato agora, mas ele é suplente. Aí ele, se for confirmada a cassação, a anulação dos votos, aí ele vai passar a ser titular. Mas não fica uma vaga sobrando com essa situação? Não, porque são dois. A vaga ele não. Já está, como ele já está como suplente na vaga de alguém que está licenciado. É porque o Ricardo Rios foi tirado pelo governador para poder dar essa vaga para o Zé Inácio. Não, mas aí o Zé Inácio vai ficar no lugar do Fernando Braide e do Wellington do Curso, né? Os dois. A outra tem um titular, que é o Ricardo Rios. Sim, mas ele não estando lá, como fica? Aí vai chamar o segundo suplente. Isso, o segundo suplente. Exatamente. Entendi. Assim que vai funcionar. Mas tudo isso ainda vai demorar, gente. Não é automático.
Tá? Os embargos demoram, depois vai. Tanto que União Brasil foi julgado em dezembro do ano passado. É isso que eu ia perguntar para ti, porque além do caso do PSC, a gente tem outros 2 casos, né? Tem. União De Brasil partido. União Brasil está no Tribunal Superior Eleitoral já, então teve o julgamento concluído aqui no TRE e subiu para o TSE. Né? Agora aguardando o julgamento. Quem é atingido? No caso aí, quem é atingido é o deputado Neto Evangelista. Se o Tribunal Superior Eleitoral reformar a decisão daqui, do TRE, porque na decisão do TRE foi dito que União Brasil não tinha candidatura laranja. Só que lá no TSE há uma discussão um pouco mais ampla agora que uma das partes envolvidas, né, que acusa a União Brasil, colocou, que é candidatura laranja e também é uso indevido do dinheiro público, porque no caso do União Brasil foi dado dinheiro para a candidata fazer campanha. Só que União Brasil sabia que a candidata foi filiada 2 dias depois do prazo previsto para filiações. Então, sabia que a candidatura dela seria indeferida. E como foi indeferida, e não substituiu. Então, a tese que está sendo levantada lá em cima é exatamente essa. Candidatura laranja e ainda com uso do dinheiro público, indevidamente, porque fundo eleitoral é dinheiro público. Sobre o Podemos, a ação corre em segredo de justiça. Eu conversei com alguns advogados, eles me disseram, olha, está em fase de instrução ainda. É o mais atrasado de todos. Aí eu não... Vai terminar o mandato e não tem solução. Não é. Aí, no caso deles, pode atingir, se for julgado, né, pode atingir o Júnior Cascaria e o Leandro Belo. Né, os 2, também por uso de candidatas laranjas nas eleições de 2022. Aí vai depender. Agora muda muito. Se os 5 deputados fossem cassados, ou perdessem o mandato, não é cassados, mas perdessem o mandato, aí eles iriam, a configuração da Assembleia mudaria sensivelmente, né? Porque entraria o César Pires, os outros 2, eu preciso ver quem seriam os outros 2 que entra aqui. Eu tenho a lista. Eu tenho essa lista porque alguns deputados pediram para técnicos do TRE para que eles fizessem essa possibilidade, né, dentro, quem entraria, quem não entraria. Eu estou sem ele aqui, mas amanhã eu dou essa informação para vocês. Então, mudaria. Seria César Pires. O terceiro aí seria César Pires, que já foi deputado e ficou como suplente esse ano. Enfim, isso é para demonstrar que essa questão da cota de gênero, gente, não é algo assim a ser desconsiderado. A Justiça Eleitoral começou a cobrar de forma mais veemente essa questão do uso da candidatura laranja, porque em 2018, no Brasil todo, não foi só no Maranhão, não, no Brasil todo, foi uma farra de candidaturas laranjas, de mulheres. E se a ideia da legislação é poder abrir espaço para mulheres nas instâncias de poder, nos espaços de poder, então a Justiça Eleitoral entendeu, e isso o Alexandre de Moraes, ele falou abertamente para vários deputados lá, quando uma comissão foi formada para aquela mini reforma eleitoral, ele falou abertamente, não vamos aliviar, porque não pode, as pessoas serem eleitas com fraude. Então, eles não estão aliviando, e é uma recomendação para os TREs, tanto que eles queriam que fosse julgado no primeiro ano. E Carla, e vide aí os casos já de perdas de mandatos também, de chapas cassadas no interior do estado, por conta de chapas de vereadores, né? Por causa, já das eleições de 2020, né? Tem vários casos. Isso, e a Justiça Eleitoral queria exatamente apertar isso, porque demora demais para julgar. Esse Cabalau está falando, os vereadores, eles foram eleitos em 2020, teve vereador cassado esse ano. Olha só, ele praticamente cumpriu o mandato dele. E quem tinha direito ao mandato vai ficar um ano. Aí teve pessoas que foram cassadas no fim do ano passado, ou então na metade do ano. É muito tempo. É muito tempo para quem está sendo prejudicado. E é também muito tempo quando o deputado está no mandato e fica com essa sombra o tempo todinho na cabeça dele. Vai ser cassado, não vai ser cassado, vai ser cassado, não vai ser cassado. Enfim,
o que acredita que os partidos, a Justiça Eleitoral, na verdade, ela está querendo ser, Gleidson e Cabalau, bem didática com os partidos. Se vocês não obedecerem à legislação, então vocês vão acabar sendo prejudicados. Agora, só um esclarecimento. A chapa sendo cassada, a chapa sendo, com os votos sendo anulados da chapa, por mais que o deputado perca o mandato, alguém me perguntou isso, ele fica inelegível também? Não. O eleito não fica inelegível. Inelegível por 8 anos fica a candidata laranja. Aí ela não pode disputar a eleição durante 8 anos. Por sinal, tem partidos que já têm as suas laranjas de estimação. Já sabe, todo ano... Laranja de estimação é ótimo. Já tem suas laranjas de estimação. Já sabe que vão ser laranjas, essa daqui, todo ano, toda eleição, eu posso botar na chapa para cumprir aí a proporcionalidade de 30% de candidaturas femininas. É quase. Eu sou laranja na chapa de deputado estadual, eu sou laranja na chapa de deputado federal, eu sou laranja na chapa de vereador. Agora, eu fico impressionado, Carla, porque, por exemplo, tem fundo eleitoral para as candidaturas. É incrível como a gente tem 30% das candidatas, devem sair candidatas mulheres, mas a gente não tem essa proporção do fundo para essas mulheres também. Pois é, a proporção é de 30%. A legislação... É muito dinheiro e essas mulheres não têm dinheiro para fazer suas campanhas. A legislação já prevê para as eleições, desde as eleições do ano passado, já estava previsto já que 30% do recurso do partido, do fundo eleitoral, tem que ser exclusivamente para candidaturas femininas. Não pode ser outro recurso repassado, não. Aí o que acontece muitas vezes? Contar para vocês. Não é o caso aí do PSC, não, mas o que acontece? A laranja, principalmente aquelas que são de estimação mesmo, elas recebem um recurso, aí elas repassam para o outro candidato. É uma rachadinha eleitoral. É uma rachadinha eleitoral, do recurso eleitoral, mais ou menos assim. Então, são vários... É incrível também as mulheres que se prezam esse papel, né? Isso mancha todo um esforço de muitas mulheres nessa luta pela valorização, pelo respeito, pelo espaço. E essas pessoas, na verdade, essas mulheres se sujeitam a essa situação. Pois é, e acaba aí enfraquecendo o objetivo de ter esse percentual, que é justamente colocar a mulher na política, acaba enfraquecendo. Os presidentes de partido, eles dizem o seguinte, é muito difícil conseguir candidatas mulheres. Eles dizem isso demais. Agora, Gleidson, respondendo, caso caiam os 5 bem que encontrei, eu sabia que eu ia encontrar. Caso caia os cinco deputados, então entra primeiro o Edson Araújo, depois o Zé Inácio, que é do PT, o César Pires, do PSD. E aí, se cair os outros dois lá, aí entra o Catulé, que é do PP, e entra o Quequé, que é do MDB. Entendeu? Exatamente. Tá certo, Carla. Obrigado, Carla. Só tem mais uma informação que a gente acabou não falando agora. O ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Sim. O ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior anunciou nas redes sociais. Tem um motivo, Carla, pessoais, dessa decisão de abandonar a candidatura? Isso, são motivos pessoais. Deixa eu contar a história para vocês. Ele tinha ensaiado no metade do ano passado essa possibilidade de ele ser candidato a prefeito. Ele chegou até a dialogar com o PV, conversou com o Podemos que o próprio Fábio Macedo, que é presidente do partido, o deputado federal, me disse, não, a gente está em conversas avançadas para ele se filiar. E eu até questionei na época o Macedo, se ele se filiar é para ser candidato a prefeito? Ele exatamente é para ser candidato a prefeito de São Luís, isso ano passado. No PV foi dito para ele, você pode até se candidatar, mas não vai dar para ser candidato porque a gente está numa federação, e o PT e o PCdoB não irão aceitar. Bem que Márcio Gerri até queria, que é presidente do PCdoB, que o Edivaldo fosse candidato, né? Porque o Márcio é um que defende a tese que o grupo governista tenha mais de um candidato. Então, acabou esfriando as conversas e agora, no início do ano,
o Otelino Neto, o deputado do PCdoB, procurou o Edivaldo para convidá-lo para ele se filiar ao Solidariedade, que está sendo comandada pela Flávia Alves, irmã do Otelino. Só que o Edivaldo disse não para o Otelino, que não queria. Por questões pessoais, ele não tem como disputar as eleições de 2024. E que vai se preparar para disputar as eleições de 2026, na vaga de deputado estadual. É isso que é a pretensão dele. Então, o nome do Edivaldo sai completamente da disputa e vai só para 2026. É um bom tempo sem mandato, né? A gente sabe que nas eleições de 2022 ele saiu muito ruim, eu digo de ponto de vista de votação, muito ruim mesmo, teve menos de 90 mil votos, alguém que foi prefeito por 8 anos, a gente imagina que é algo vexatório, né? E aí ele vai passar mais esses 4 anos aí, mais 4 anos sem mandato, não sei se vai ser muito uma eleição dele de deputado estadual, mas esse é o plano do Edivaldo. Aí ele botou nas redes sociais, não disse que ele queria disputar a vaga para deputado estadual, mas é para deputado estadual que ele quer disputar. E disse, por questões pessoais, ele não pode entrar nessa disputa.